26 de maio de 2016. Corinthians vence Ponte Preta por 3-0 aqui na Arena e encerra jejum de mais de um mês sem vencer. Mesmo sem Cuca no banco, mudanças ousadas no intervalo deram ao Palmeiras a vitória sobre o Fluminense. São Paulo volta de Curitiba, mirando o clássico de domingo contra o Palmeiras no Morumbi. Grafite brilha de novo. Santa Cruz goleia Cruzeiro e mantém liderança. Sem trio de titulares, Santos leva empate nos acréscimos do Figueirense em Florianópolis. E ainda, camisa 10 da seleção na Copa América, Lucas Lima diz não ter preferência por esquema com centroavante fixo. E Muricy Ramalho deixa Flamengo para cuidar da saúde. Abel Braga é o favorito para a posição. Olá, ótimo feriado para você, super noite. E o Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians do Chico Lang, que sobrou em campo e venceu a Ponte Preta por 3-0. Flávio Prado daqui a pouco já vai cornetar o resultado, que encerrou uma sequência de 5 jogos sem vitórias e fez a alegria da fiel torcida, que já vinha demonstrando um certo descontentamento com relação ao desempenho da equipe. Adriano Dolfi acompanhou a movimentação da torcida nos arredores da Arena no primeiro jogo do Timão às 11 da manhã no Brasileirão 2016. A rotina em dia de jogo não mudou. Os ambulantes fazendo negócio e a torcida chegando cedo para a partida das 11 da manhã. O café da manhã, aliás, é dos mais peculiares. Chegamos aqui, vamos beber uma água. Não tinha água, não tem café, então vamos tomar cerveja. É mais para esquentar o sangue também, que tá um frio danado aqui. Quente era o ambiente na torcida alvinegra. Uma lua de mel que ficou um pouco abalada. A união do time e da torcida se tornou mais delicada por causa de 2 eliminações em casa e 5 partidas sem vitória. Antes do jogo contra a Ponte Preta, um clima de desconfiança no ar. E foi difícil tentar explicar a má fase da equipe. Desmontou um pouco o time, né? Eu acredito agora com mais umas 3 rodadas o time vai se encaixar e o Tito vai dar um jeito no nosso time aí. Mas mais que tudo precisamos de 3 pontos, né? Corinthians em 2 jogos do Brasileiro, 1 ponto, é impossível, né, cara? Um time grande, 1 ponto. Ainda mais vendo o jogo como foi o jogo contra o Vitória, né? O técnico Tite, que é praticamente uma unanimidade na Fiel, agora já recebe até algumas críticas. Eu acho que o problema é o Tite mesmo, que está muito teimoso. Ele tem que mudar as estruturas dele, porque a teimosia dele está irritando a torcida. E a torcida que gostava dele já não está gostando mais tanto dele. Não é só criticar, porque se for para criticar, tem que criticar a diretoria, né? Que vendeu 7 jogadores do elenco campeão brasileiro de 2015 e não repôs a altura. Ídolo corintiano, o goleiro Cássio foi para o banco de reservas, assim como o atacante André, que virou motivo de revolta e chacota da Fiel. Eu vi hoje treinar o André. André vai matar 3 gols hoje. Esse vai sair? Brasilândia, Jardim Elisa Maria, Casa Verde. Salve, irmão. Pai do Chico Land. Como é que é? O André vai fazer 3 gols? 3 gols, que eu vou treinar ele. Terminar a partida. Treinar ou benzer? Treinar mesmo. O André não tá representando a nação corintiana e tava na hora de trocar mesmo, Tite. Vamos acordar, né? O Cássio tem sua história, mas se tá errando, tem que trocar. Quem erra tem que trocar, minha opinião. O Cássio, né, mais ou menos, porque o Cássio, depois que ganhou a Libertadores e o Mundial, ficou com muita moral, né? Aí veio falhando nas partidas, mas agora tá melhorando. Mas agora com o Walter vamos pra cima. E o André tá louco, pelo amor de Deus. Tem que ter mais vontade, senão não dá. Ô, André, Frei Jabá te ama, irmão. Entra no meu Facebook, André, Frei Jabá, que eu vou ensinar você a treinar. Quem sabe não esquece. Eu comecei a beijar com 13 anos. Pego minha velhinha com 52 anos e beijo quase todo dia. Vai, Corinthians! Para o casamento voltar a dar certo, só existe uma receita. Começar umas 2 partidas resolve. É assim no futebol. Vai, Corinthians! Essa é a alegria do povo brasileiro. E com bola rolando, o Coringão do Chico Lang se impôs diante da Ponte e fez a alegria do povão no feriado. Veja na reportagem do Felipe Sboril. O torcedor do Corinthians, que ainda anda meio com o pé atrás com o time, viu uma equipe um pouco diferente do que está acostumado. Com mudanças principalmente no esquema de Tite. 2 volantes e uma proteção maior para a defesa que anda frágil e levando muitos gols.
No começo do jogo, parece que as alterações surtiram efeito. Busca esses reajustes para que a equipe possa se reinventar, se reestruturar, e aí passa pelo jogo de hoje e outros também. Esse ajuste na marcação de 2 linhas de 4 faz com que a equipe fique mais compacta e ao mesmo tempo tenha saída rápida pelos lados e infiltrações. Então acho que são coisas que vão acontecendo no decorrer dos treinamentos e jogos que vão criando esses ajustes para que a equipe consiga desenvolver um bom futebol também. A Ponte Preta, recuada no campo de defesa, foi pressionada até a zaga da Macaca espanar. Cadu acabou se atrapalhando e colocou para dentro do próprio gol. Não demorou muito para o Corinthians voltar a ser Corinthians dentro de casa. Um bate-rebate dentro da área da Ponte Preta, que resultou neste golaço de Bruno Henrique. No segundo tempo, a Ponte voltou com mais vontade e exigiu do goleiro Walter. O troco veio na sequência, com essa belíssima jogada de Guilherme, que por pouco não encobriu João Carlos. Foram pelo menos 3 grandes chances de gol. Desperdício que não fez falta, já que a pontaria do camisa 10 estava afiada. A primeira não deu, mas na segunda ele marcou um senhor gol. Destaque negativo para a entrada do atacante André em campo. Mais uma vez foi vaiado pela torcida e mal pegou na bola. Final em Itaquera, Corinthians 3, Ponte Preta 0. Fim da pressão e um alívio para o treinador. A grandeza do grande clube, ela pressiona dessa forma para ter desempenho e mais resultados, sim. O que eu fiquei contente é que a gente não abriu mão de jogar. A gente trouxe competitividade, mas não abriu mão de uma ideia de futebol. Ninguém ficou aqui fazer um gol e enfiou a bunda lá atrás e fez antijogo. Então, ela manteve o DNA, não é? E conseguiu trazer, mas estava incomodando, estava pressionando, sim. Com este resultado, o Corinthians encerra um jejum de 5 partidas sem vencer. Eram 36 dias sem vitória aqui na Arena. Portanto, pazes feitas com a torcida. Eu quero agradecer esse torcedor que deu esse aplauso, que ele deu esse incentivo, que ele deu esse apoio, sabe? Eu prefiro enaltecer todas essas pessoas que tiveram esse componente e agradecer com carinho também que eles ouviram que eu trouxe aquilo que eu sentia que o grupo necessitava e que necessita. Essa força, quando vem da arquibancada, ela vem. E se não vem a força, a gente sente. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, boa noite, Chico Lang, boa noite, Michele Janela. E o Corinthians venceu e o Tite teve uma vitória muito importante com uma pequena mudança que ele já tinha feito lá no jogo da Bahia, e o primeiro tempo do Corinthians tinha sido muito bom. O futebol, ele é muito coletivo, né? O futebol, ele demanda encaixe. O encaixe não é uma coisa simples de ser feita, principalmente num time que perdeu 7 jogadores como o Corinthians. Esse encaixe, ele vem e o Corinthians vai ter uma ou outra oscilação, é absolutamente normal que isso aconteça. Mas como no futebol aqui no Brasil ainda se discute como botequim, né? Ah, o teu goleiro é melhor que o meu, o teu lateral é melhor que o outro. Então, essas bobagens que o Tite é teimoso, coisa de trouxa, né? Aquela coisa ele é teimoso, ele não apoia, é questão de encaixe, é questão de acerto tático. Isso quem sabe é o treinador, alguns no Brasil, né? E o Tite é o melhor deles disparado. Então ele está fazendo um trabalho de alinhavar as coisas, de assentar as coisas. Foi bom o acerto hoje, principalmente da movimentação dos volantes. O Christian ficou um pouquinho mais, o Bruno chegou um pouquinho mais, fez até um belo gol. Os meias funcionaram bem, o Guilherme um pouquinho mais para o lado, mas com uma liberdade para fechar um pouco mais. O Marquinhos Gabriel jogando um belo futebol. Ainda precisa acertar melhor o posicionamento do homem que fica centralizado, nem o Luciano. O André é ruim, né? Mas nem ele nem o André conseguiram ser tão bem abastecidos. Mas o jogo foi muito tranquilo para o Corinthians
Depois eu falo Posso falar agora ou falo depois da Ponte Preta? Foi vergonhosa a atuação da Ponte Preta. Não, mas eu vou cobrar isso de você aqui. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Cobra do árbitro, Chico, que ele falou do árbitro. Porque, afinal de contas, você disse ontem aqui que a Ponte seria roubada. E eu quero te dar os parabéns, porque você é um jornalista que atingiu tamanho prestígio, que aconteceu exatamente o contrário. Pressionada, a CBF fez com que o juiz roubasse o Corinthians e não a Ponte Preta, como você havia provado. Porque se aquela falta do Cadu não foi pênalti do Marquinhos Gabriel, eu não sei mais o que é pênalti. Não sei mais o que é pênalti. Então eu quero te dar os parabéns. Parabéns. Você realmente tem uma força muito grande, é ouvido pelo Brasil inteiro e a sua opinião é tão respeitada, até na CBF, que é um antro de corruptos, antes de um antro de pessoas não confiáveis, que ouviram você e puseram o juiz para roubar a favor da Ponte Preta. Foi o que aconteceu. Só que o Corinthians jogou tanta bola, mas tanta bola, que nem roubando, a Ponte Preta ganhou. 2 gols bonitos, 2 gols fora da área, outra opção. Bom, o Cadu fez a melhor partida pelo Corinthians, ele fez um gol contra. O Cadu foi simplesmente lamentável para a Ponte Preta. Não, foi só aquele gol, coitado. Mas foi um excelente 13º jogador que nós arrumamos lá na hora. Mas é o seguinte, primeiro pênalti foi mesmo, o juiz com 1 minuto deu um cartão amarelo pro goleiro da Ponte, intimidando, falando, se precisar eu tô aqui para ajudar. Aí depois com 2-0 não precisava nem dar pênalti, mas ainda estamos com crédito enorme. Esse pênalti que não precisava, o Corinthians não precisava, ele não deu e tal, estamos ainda com crédito enorme. Ô, senhor Eduardo Batista, deixa eu falar um negócio pro senhor. Associação Atlética Ponte Preta, time de primeira divisão. Não sei se o senhor sabe disso. Não pode ficar jogando que nem timinho de 5ª divisão, recuado e com medo. Dá uma liga pro Fernando Diniz e pergunta como é que se faz. Tem que atacar. Se está com medo de jogar contra a grande, não seja técnico de futebol. Volta a ser preparador físico. Não dá para jogar assim. Ponte Preta foi covarde, medrosa, ficou com medo, ficou com a cabelo no meio das pernas lá atrás do quadro. Chutou uma bola no gol o jogo inteiro. Segundo tempo. Aquele chute do Felipe Azevardi, só. Mas nada, é ridículo um papel desse. É ridículo. O time é bom, mas jogando com essa covardia toda não dá. Esse jogo, Chico, não é jogo para a Ponte ganhar. Esse jogo já estava perdido, ou seja, qualquer cálculo da Ponte está perdido. Então, se ela perdesse o ganhasse, tanto fazia. Ele jogou todo o recuado para não tomar uma goleada. Passou vergonha e jogou o recuado. Esse é o tipo de jogo que você tem que atacar. O que vier, está feito. Se tomar uma goleada, tomou e jogou covardemente. Covardia não cola com Ponte Preta. A Ponte Preta tem que ousar, tem que ir para frente. O Eduardo Batista, se é para jogar assim, não precisa ser treinador da Ponte. Covardia não serve para nós, ok? A culpa desse vexame da Ponte foi o senhor Eduardo Batista, que jogou de maneira covarde. Covardia não serve. Se for assim, chama o gordo lá no Chapecoense que ele dá jeito. Só uma coisinha, só para completar, o João está com pressa lá, mas e eu quero dizer que também, graças ao Tite, o Corinthians ganhou, e ganhou até com facilidade da Ponte Preta. Porque simplesmente ele é teimoso, sim, você falou que não, mas ele insistia no 4-1-4-1 e não tinha elenco para isso. O elenco do Corinthians é um elenco reduzido, então ele jogando assim, no 4-2-3-1, fica mais fácil, a defesa se guarnece mais, os laterais descem com mais segurança, porque os volantes cobrem, e cria uma opção que não existia mais, que era para o homem que vinha de trás. Então foram 2 gols de fora da área, com dois bons jogadores que sabem chutar no gol. Então o Corinthians ganhou com isso aí. Se não tem um centroavante ainda que faça gol, mas tem meias que vêm de trás e fazem. Então o seu Tite deixou de ser teimoso e o Corinthians acabou ganhando o jogo. Espero que ele mantenha esse esquema, que esse esquema é mais seguro. Esse time do Corinthians não é um time grande, não é um time de... É um time médio para bom, quase chegando no bom. Time regular. Então tem que fazer um esquema que se adapte ao time e não fazer os caras jogar no 4-1-4-1. Bom, depois da partida, o goleiro Cássio demonstrou estar insatisfeito com a perda da vaga no time titular para o reserva Walter. Ali do lado, na sala de coletivas, o técnico Tite conversava com a imprensa e foi questionado sobre o assunto. O Cássio acabou de dizer lá na zona mista que perdeu a posição fora do campo. Ele deu azar, faleceu a avó dele, porque senão ele jogaria contra o Grêmio e não teria saído. Até que ponto ele tem razão? Eu não vou... É uma parte dela, a outra ele sabe, eu conversei com ele ontem. Ela tem um outro componente que não... Vou preservar o vestiário, vou preservar a situação. Ele sabe, nós sabemos.
ele tem bastante consciência disso, o quanto a gente está trabalhando por isso. A gente está aqui para apoiar, tanto eu quanto o Fábio, para que ele se faça e esteja na sua melhor condição. Essa é uma parte, a outra parte, ela é nossa. E vocês, no momento oportuno, vocês vão saber, tal qual souberam do Christian, de outras situações, mas isso é de vestiário. Bom, meus amigos, esse problema, o caso realmente desabafou, eu acho que é fora de hora, vai virar o novo caso Chicão. Vai todo mundo se voltar contra ele, porque não é hora de falar e reclamar que está na reserva. Já que tem não só o componente da avó que morreu, mas parece que tem um outro componente. Tem, ele estava jogando muito mal. Estava jogando mal. Estava rebatendo bolas. E outra coisa, o Cássio deveria lembrar que quando o Júlio César perdeu a posição no Corinthians, o reserva imediato era o Danilo Fernandes, que agora está no Internacional. E o Tite tirou a vez do Danilo Fernandes, porque entendeu que o Cássio estava voando nos treinamentos, e passou a vez para o Cássio. Ele não cometeu isso do Danilo Fernandes. O outro estava melhor, e pelo espírito de justiça ele deu lugar para o Danilo Fernandes, que até essa semana falou, poxa, tá vendo? Eu vim buscar o meu lugar em outro espaço e tal. Então, ficou muito claro, quando o Cássio estava voando, que o lugar foi dele. E agora que ele está jogando mal, a vez é do Walter. Então é preciso que a gente tenha entendimento de que o treinador precisa ter espírito de justiça. O que fez o Cássio perder o lugar foi a maneira como ele estava jogando. E ele estava jogando mal. Agora, nota 0 para o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, que hoje confirmou que a torcida não invadiu o CT. Ele autorizou a torcida a conversar com a comissão técnica. Ele autorizou. E desmentiu que houve agressão também lá no hotel contra o Vitória, né? Que não houve agressão. Quem falou era mentiroso. Pois eu digo para o senhor Roberto Andrade, tem gravações da agressão. Se elas forem para o ar, como é que vai fazer? O senhor, quem é o mentiroso? Quem vai ser o mentiroso se as gravações forem para o ar? Jogador do seu time gravou as agressões. Então, o senhor está dizendo que o senhor deixou a torcida entrar. E é uma coisa que o Tite está pedindo, pelo amor de Deus, para não acontecer. Ele está pedindo para trabalhar, para ter sossego para trabalhar. Só acho que com torcida uniformizada lá dentro, o Tite vai ter sossego para trabalhar. Torcedor é apaixonado, torcedor é emotivo, torcedor, para não falar outras coisas, né? Tem outra maneira de pensar. Então, nota 0 para o senhor, como presidente do Corinthians. Nunca se chama torcedor para conversar qualquer com o torcedor. O que o senhor vai conversar com o torcedor? Tem que conversar com a sua comissão técnica, com os seus jogadores. Exato. O senhor tem que ir lá e se impor como presidente. Não fazer uma palhaçada dessa. Quer dizer, então, eu vou ver se eu consigo convencer alguém que gravou, liberar essas imagens, vamos mostrar. Para o senhor dizer quem é que é mentiroso. Quem é que é mentiroso? Houve agressão, sim. E o senhor sabe que houve. Agora, não foi por causa da agressão que o Corinthians ganhou. Não foi isso, não. O Corinthians ganhou porque o Tite acertou o esquema, porque o Christian jogou no lugar certo, porque o Guilherme fez um golaço, o Bruno Henrique jogou no lugar certo, enfim. E porque a Ponte foi covarde. E a Ponte também não estava lá numa manhã daquelas, né? A Ponte não acordou. Foi covarde. Essa é a verdade. Covardia leva a isso. Então, o senhor tome muito cuidado, porque não se faz isso, não. Torcida não tem que administrar o clube. O senhor foi eleito pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. O senhor tem que respeitar o Conselho Deliberativo. O senhor foi eleito pelos sócios, não foi eleito pela torcida, não. Então, esse negócio de torcida entrar lá e bater papo com o Tite, porque o senhor não abre, então, para o conselheiro fazer o mesmo. Eles elegeram o senhor. Então, acho que o senhor está errado, senhor Andrade. O senhor está errado. Repense essa sua posição. Bater papo naquelas, né, Chico Lang? Porque intimidar, né, os jogadores lá do time. E agora vão achar que deu certo, porque ganhou. Bom, com essa insatisfação do Cássio e a resposta do Tite, os goleiros do Corinthians são o tema de hoje na enquete que está no ar lá no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber quem deve ser o goleiro titular do Coringão. A palavra é sua, Chico Lang. Você quer o Cássio ou você quer o Walter? Quem estiver melhor. O momento agora é do Walter. Qual é o problema do Cássio ficar no banco? Não tem que reclamar. O Flávio Prata está certinho. Não tem que reclamar. Saiu que estava jogando mal. Agora espera um pouco, a hora que tiver uma chance, volta e garante o time. Vou só lembrar você um caso. O Bruno Henrique foi jogar o ano passado, jogou uns 10 jogos de primeiro volante. E o Ralf no banco, quietinho, sem receber, brigado com o Corinthians. Quando o Bruno se machucou, ele entrou e não saiu mais. Então é assim, posição se ganha dentro de campo, não desabafando em microfone de jornalista. Walter ou Cássio? Walter.
Muito bem. O melhor paulista até o momento no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Ontem, mais de 28 mil torcedores estiveram no Allianz Parque e saíram felizes da vida com a vitória do Verdão, que voltou a vencer e retornou ao G4. Veja na reportagem de Fernando Gavini. O primeiro tempo foi morno, quase de dar sono. O Palmeiras parecia sentir a falta de Cuca, que suspenso não pôde ficar no banco. Só não chegou a dar sono porque pelo menos um jogador estava a fim de jogo. Roger Guedes. O garoto de 19 anos driblou 2 vezes Gustavo Scarpa e chutou para o gol. Foi para a linha de fundo e cruzou para Gabriel Jesus, que não conseguiu chegar na bola. E ainda chutou para a defesa de Diego Cavalieri depois de receber passe de Tietê. Com 19 anos, o que não falta para você, pelo menos dentro de campo, é personalidade, né? Não, isso aí eu sempre tive desde novo. Graças a Deus nunca me abalei com negócio de torcida. Até no primeiro jogo fiquei um pouquinho nervoso no começo, que é normal, aquele friozinho na barriga, né? É gostoso também. Graças a Deus pude estrear bem e continuo bem. Infelizmente contra a Ponte Preta não fizemos o belíssimo jogo, mas agora, graças a Deus, buscamos 3 pontos e agora vamos contra o São Paulo. A coisa só esquentou para valer aos 44 minutos. Fred teve a chance que não costuma perder, mas Fernando Praz fez milagre. Na sequência foi Dudu, que por um triz não colocou o Palmeiras na frente. A ousadia que faltou aos 2 times nos 45 minutos iniciais sobrou ao Palmeiras no intervalo. O time voltou para o segundo tempo com o meia Moisés no lugar do lateral esquerdo Egídio e com o atacante Alexandro na vaga de Cleiton Xavier. Durante a semana, nos treinamentos, a gente já tinha elaborado estratégia para o jogo. Caso não desse certo, a gente já tinha um plano B. O Egídio sentiu a coxa, o Cleiton Xavier também sentiu cansaço, dor no adutor. Então a gente já sabia que não podia perder troca. Então a gente voltou com o Tietê na lateral esquerda. Colocamos o Alexandre para ser a referência, já que nós estávamos com um time de velocidade e não estava conseguindo usar. E fizemos, acho que 20, 25 minutos muito bom no segundo tempo, onde decidiu o jogo. As mudanças logo surtiam efeito. Alexandro fez o pivô, Dudu passou por Henrique e fez Diego Cavalieri trabalhar. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou na pequena área para Gabriel Jesus, que não conseguiu cabecear. Pelo jeito, só faltava ele acordar no time do Palmeiras, mas nem precisava. Roger Guedes continuava ligadão. O atacante foi na linha de fundo e cruzou. A bola bateu na mão de Henrique, que cortou o lance, mas a arbitragem não marcou o pênalti. Não deu nem tempo de reclamar. Pouco depois, Dudu cobrou falta para Vitor Hugo marcar de cabeça. O lance seguinte começou com o melhor em campo, Roger Guedes, que tocou para Jean cruzar na medida para Alexandre encher o pé e matar o jogo com apenas 13 minutos de segundo tempo. Graças a Deus a bola chegou bastante em mim hoje nesse jogo, mas eu fico feliz realmente quando faço gol. Para mim, quando faz gol é muito bom e sai com a vitória, mas pude ajudar hoje no resultado, isso que me importa. O Fluminense bem que tentou reagir, mas na melhor chance que teve, Gustavo Scarpa teve a manha de chutar para fora, mesmo com Fernando Praz completamente batido. Assim, não teve outro jeito mesmo. 2-0 e 3 pontos na conta do Palmeiras. Com a gente, o Palmeiras fez 4 jogos na arena, não tomou gol ainda. Foram 2 vitórias de 4-0, 2 de 2-0. Eu acho que a gente tem que achar esse meio termo aí para jogar fora de casa também. Foi muito boa a atuação do Palmeiras, jogou bem, jogou com tranquilidade. O Fluminense tem bom time, mas o Palmeiras se impôs desde o começo. O Roger Guedes foi o grande destaque, o Gabriel Jesus não está vivendo um bom momento, mas é um jogador de um nível muito elevado, muito alto. E vejo o Palmeiras como um dos favoritos à conquista do título. Ontem, de novo, ele se impôs. Mas é aquilo que o Cuquinha falou mesmo. Tem que fazer um equilíbrio para o time não cair tanto de produção nas partidas fora de casa. Mas em casa o Palmeiras tem mostrado uma força muito grande. Poderia ter feito até mais do que os 2 gols que fez. Foi uma bela atuação do Palmeiras e a vitória em nenhum momento esteve ameaçada, Chico. Eu quero saber o seguinte, põe aí o Cuquinha aí, esse gorrinho do Cuquinha aí, porque uma das reclamações aí dos jogadores do Fluminense é que o Cuquinha estava usando um ponto eletrônico.
O negócio que a gente põe no ouvido aqui... Não, tava o Palmeiras usou mesmo. Mas é aí que tá. Aí depois, ó, tá vendo? Ele tá com esse gorrinho aí. E ele tava com ponto eletrônico. Qual é esse aqui que eu e a Michele e o Flávio usamos? Que é para conversar com o Twitter. Ó, volta aqui que eu vou mostrar o ponto eletrônico. Ó. É uma coisinha de nada que fica na mão, que fica no ouvido da gente, ó. Tá vendo? Tá, perfeito? Esse aqui, ó, ponto eletrônico. Aí você põe na orelha. E o João, que está lá no 6º andar, fala com a gente que está aqui no 8º. É isso, né? Então, é a longa distância. E o Cuca fez isso com o Cuquinha. Só que isso não é permitido. Não é permitido pela lei. A sorte foi que o juiz admitiu que houve a denúncia, mas ele não conseguiu detectar na orelha de ninguém o tal do ponto. Porque senão ia para a súmula. E na súmula isso ia dar uma confusão tremenda. Então, eu acho assim, que eu acho que o Palmeiras não precisa desse artifício, né, para ganhar os jogos do Brasileirão. O seu Cuca que cumpre a punição, porque é muito nervosinho, né? Gosta de falar mais do que a boca, então que se manque, fique um pouco na dele, né? Ele que passe, ele que tem que é o comandante do time, que se segure, que mantenha-se no seu devido lugar, com os nervos no lugar certo, no lugar correto, como comandante. E para não usar esse tipo de dispositivo, que isso aí, de repente, dá até erro de direito. E se der erro de direito, o Palmeiras perde ponto. Só que dessa vez não vai, porque o juiz não viu. Deu sorte nesse aspecto. Deu sorte. Da outra vez não vai dar tanta sorte, não. Então, vamos com calma aí. Agora, que o Palmeiras, que nem disse, o Flávio foi melhor que o Fluminense. O Fluminense perdeu muito gol, né? Só o Fred perdeu uns 4 na cara do prazo, enfim. Aí é o negócio. Quem não faz, toma. E o Palmeiras fez, não tomou e ganhou o jogo. Com uma equipe cheia de reservas, o São Paulo precisou de um gol do atacante Rogério, que entrou no segundo tempo e garantiu o empate do tricolor com o Coritiba no Couto Pereira. No Couto Pereira, o São Paulo visitou o Coritiba e viu o time paranaense abrir o placar com Alan Santos, aproveitando o escanteio cobrado por Juan, 1-0. O empate do tricolor veio neste chute forte de Rogério, que havia entrado no jogo 4 minutos antes. E ficou nisso. Coritiba 1, São Paulo também 1. Olha, Flávio, vou falar uma coisa para você. Esse jogo aí o São Paulo merecia ganhar. Pelo primeiro tempo. Pausa apareceu o Osório ontem. Tava ousado, ele tirava o jogador, fazia uma modificação tática e botava o jogador na frente e tirou o volante depois de lateral. Ontem ele baixou o Osório no Balsa então. E eu concordo com você, o São Paulo jogou uma boa partida, mas depois voltou tudo normal. Depois ele fechou tudo outra vez, então fez tudo certinho, que ele é um ótimo marcador, né? Ele monta bem as defesas. Mas ele estava ousado ontem, viu, o São Paulo mandou 2 bolas na trave seguida, né? Uma para o Kardec, no rebote aquele molequinho lá, o novo, que é a sensação lá. O Lucas Fernandes. Foi lá, meteu na trave, só que o lance estava parado. Mas você vê que a força ofensiva do São Paulo, né? Mas gostei do Baus Osório. É aquele negócio, o time quando ganha moral, quando está se sentindo poderoso, está se sentindo confiante, vai para cima mesmo. E mesmo com jogadores aí que você olha e você fala, que time esquisito, o São Paulo está saindo muito bem. E ontem merecia até a vitória. Eu achei que foi um resultado injusto para o São Paulo. Hoje pela manhã, o tricolor voltou a São Paulo depois do empate em Curitiba e agora o time de Edgardo Bausa mira o choque rei do final de semana no Morumbi. Alexandre Silvestre acompanhou a chegada dos São Paulinos. Retorno tranquilo. Rogério, satisfeito, guardou o dele de novo. Graças a Deus, trabalhando bastante forte e apareceu a oportunidade e fui feliz de finalizar e dar um empate ao São Paulo. Mas o empate no Couto Pereira, em geral, não agradou. Do desempenho sim, mas o resultado não. Eu acho que a gente poderia ter saído com a vitória, a gente buscou a vitória do começo ao fim. Acho que fomos a equipe que tivemos o objetivo traçado de conquistar os 3 pontos, apesar de eles jogarem dentro de casa. Fomos a equipe que mais criou oportunidades, então esse empate fica com sabor amargo. Allan Kardec continua chateado com a falta de gols. Incomoda, mas conversa com as pessoas tem sido muito boa e, em primeiro lugar, ajudar a equipe. Eu acho que pude fazer alguma coisa, que eu pude ajudar, mesmo que seja uma ligeira, mas houve alguma melhora também. E eu estou me sentindo bem, principalmente. A tendência é que, tecnicamente, também venha melhorar. São Paulo volta de Curitiba, mirando o clássico de domingo contra o Palmeiras, no Morumbi.
Você acha que vai contar com Ganso e com Caleri no clássico contra o Palmeiras? Não sabemos. É um mistério por enquanto. No, están machucados, así que vamos a ver. Tenemos 3 días para preparar al equipo. Vamos a ver quiénes son los atletas que mejor están. Agora, o Ganso não estava lesionado, não. Ele foi poupado, né? Sí, pero estaba con una molestia en el posterior. Vamos a ver. Domingo é clássico, a gente vai estar preparado, a gente vai trabalhar esses últimos dias, esses próximos dias que a gente tem para trabalhar é pouco. A gente vai estar trabalhando bem aí para que possa chegar no clássico e ganhar o clássico no final de semana. Focado no Verdão, o zagueiro segue driblando repórteres que querem saber sobre o futuro de Maicon no São Paulo, no Porto ou em outro time brasileiro, o que parece ser pouco provável. O presidente Leco está bem otimista em relação à sua permanência no São Paulo. Não, para mim é igual, eu procuro fazer o meu trabalho dentro de campo e o resto eu deixo com a diretoria. Uma última pergunta, se for para jogar no Brasil é só no São Paulo? Você não jogaria numa equipe rival? Eu tenho contrato com o São Paulo, pretendo prolongar o contrato com o São Paulo e pretendo continuar no São Paulo. O Santos bem que tentou, vencia o Figueirense por 2-1 até os 46 minutos do segundo tempo, mas um golaço do atacante Hermel salvou a equipe catarinense da derrota. No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o Santos e marcou o primeiro com Rafael Moura batendo na saída de Vanderlei. De pênalti, Vitor Bueno deixou tudo igual no finzinho do primeiro tempo. Em outro pênalti, Joel deslocou o goleiro e virou o placar, 2-1 Santos. Mas nos acréscimos da partida, Hermel pegou de primeira e garantiu o empate ao Figueira. Final 2-2. Nossa, ainda bem que o jogo terminou empatado. Ave Maria, o juiz ele deu 2 pênaltis pro Santos, inventou, criou, e depois não deu um pênalti pro Figueirense. Ave Maria, eu falei, o que tá acontecendo? O cara tá maluco? E não é que o cara tava roubando pro Santos. É tonto, sabe? Assim, ruim mesmo. Você fala, não é possível, porque era tão descarado o negócio que você fala, não é possível. E corajoso não, né? Se fosse nos anos 70, ele não fazia um negócio desse. Um absurdo. Ele inventou 2 pênaltis pro Santos e depois não deu um pênalti absurdo a favor do Figueirense em Figueirense. Quer dizer, o cara é realmente ousado, né, Chico? Ousado, né? É ousado e ao mesmo tempo tomara que vá pra geladeira, porque foi um assalto à mão armada. Porque os pênaltis que ele criou foram da escola desse Sérgio Correia. E os pênaltis que ele manda, a escola dele. O primeiro foi o pênalti Jabuticaba. Pro Sérgio Correia eles existem. É ridículo. E o segundo, o Beck, na verdade, tocou na bola e o Joel tropeçou na perna. Quer dizer, não aconteceu absolutamente nada. Era para ser 2-0 para Figueirense, né? Ou pro Figueirense? Pro Figueirense. Era para ser 2-0 pro Figueirense. E veja, senhor, imagina se fosse pro Corinthians. O que esses santistas não estavam enchendo o saco até agora? Agora, como foi roubaram a favor do Santos, o juiz errou, vamos dizer que roubou a força de expressão, senão o cara, eu vou processar, o Chico não roubou, é a força de expressão, se usa no futebol essa expressão, o juiz quando erra, ele fala, o juiz roubou, isso é uma expressão corriqueira, né, para quem não sabe, então não estou chamando ninguém de ladrão, o juiz falhou feio, a favor do Santos. Imagina se fosse a favor do Corinthians. Flávio Prado hoje estaria aqui pregando um discurso. Estaria lendo os direitos humanos. A Carta dos Direitos Humanos. Não é exceção feita ao jogo com a Ponte Preta, pode fazer o que quiser, eu quero que se dane. E ele até a ONU, lê os direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos. Você no jogo com a Ponte Preta, eu quero mais confusão. A Corte Internacional. Exceção feita à Ponte Preta, eu quero confusão, porque quanto mais confusão tiver, melhor para o Mesa Redonda. Não, tudo que é a favor do Corinthians. Eu não quero que o juiz acerte nada, eu quero confusão para o Mesa Redonda. Beleza, deixa eu aproveitar, João Batista, nosso diretor, quero aproveitar e mandar beijo para 3 pessoas. Primeiro, Patrício Andrés, o nosso chileno, que hoje faz aniversário. Chileno, muita saúde, muita felicidade para você, nosso editor. Viva Chile! Ele é chileno de verdade. Guevara. Chileno, beijo, parabéns pra você, felicidades. Beijo pro Eric Castelheiro, que é editor executivo do site gazetesportiva.com. Eric, muita saúde, muita felicidade pra você. E um beijo pro Bruninho, meu filho que tá assistindo Gazeta Esportiva hoje, já tá entendendo. Ele fica conversando com a TV, pedindo pra eu mandar beijo. Bruninho, beijo pra você, mamãe já vai pra casa daqui a pouco. Mais 4 partidas movimentaram a rodada de ontem do Brasileirão. Destaque para o Santa Cruz, que goleou o Cruzeiro no Arruda e segue na liderança isolada da competição com 7 pontos. Veja os gols.
Jogando em Juiz de Fora, o Botafogo conseguiu a primeira vitória no Brasileirão. Contra o Atlético Paranaense, Ribamar fez 1-0. No segundo tempo, Vinícius marcou para o Furacão e deixou tudo igual. Mas Neilton resolveu a parada a favor do time carioca. E ficou nisso, 2-1 Bota. Em Volta Redonda, o Flamengo recebeu a Chapecoense e abriu o placar com o garoto Felipe Viseu. A comemoração durou pouco. De pênalti, Bruno Rangel empatou a partida. Já na etapa final, Ioran fez um belo gol de falta e virou o placar. Só que aos 50 minutos, um pênalti salvou o Flamengo da derrota. Alan Patrick não desperdiçou e garantiu a igualdade, 2-2. Gol só no segundo tempo para América Mineiro e Vitória. O Coelho saiu na frente com Vitor Rangel, 1-0. Mas a 6 minutos do fim, Chiesa apareceu para decretar o empate no Independência, 1-1. E o Santa Cruz é realmente a sensação do futebol brasileiro neste primeiro semestre. Diante do Cruzeiro, Grafite de pênalti fez 1-0. Numa linda cobrança de falta, o uruguaio De Arrascaeta deixou tudo igual. Depois disso, só deu Santa. Grafite marcou mais um, o sexto dele em 3 jogos no Brasileirão. O terceiro veio com Arthur, que cabeceou firme para o gol de Fábio. Já no finalzinho, Keno arrancou pela esquerda, marcou o quarto e fechou a goleada. Santa Cruz 4, Cruzeiro 1, fora o baile. Seguinte, eu não quero me gabar, mas eu escrevi falando sobre isso no meu blog do site Gazeta Esportiva. Falei assim, o título era Muricy Ramalho e a hora de parar. E eu falava para ele, Muricy, para, não porque você não seja um ótimo técnico, mas está na hora. Pois é. Muricy Ramalho não é mais técnico do Flamengo. Foi uma opção do próprio treinador deixar o comando do rubro-negro. Na semana passada, ele foi internado por conta de uma arritmia cardíaca e, para tratar do problema de saúde, ele rescindiu o contrato com o clube carioca. O anúncio da saída de Muricy foi feito agora à tarde pelo presidente Eduardo Bandeira de Melo em entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Para o confronto do próximo final de semana contra a Ponte Preta, Zé Ricardo, treinador da equipe sub-20, assume interinamente o comando do Mengão. O nome favorito para substituir Muricy é Abel Braga. Mas hoje, no início da tarde, cerca de 70 torcedores fizeram um protesto em frente à sede do clube e questionaram o nome do Abelão, que também não seria unanimidade entre os diretores. Mas o Muricy Ramalho está certo, tem que cuidar da saúde, ficar bem e se preservar, porque o futebol não está fácil não. E o que vocês acham da saída do Muricy e da, talvez, chegada do Abel Braga? É um bom nome, Chico? Olha, é um bom nome, o Abel Braga é um bom nome, mas o Abel Braga não é tão bem quisto no Flamengo, porque ele perdeu uma Copa do Brasil, não me engano se foi para o Paulista ou para o Santo André, dirigindo o Flamengo, e perdeu no Maracanã. Então, no velho Maracanã, hoje está todo reformado, né? Então, ele, desde aquela época para cá, ele não é muito bem visto lá. E agora, quanto ao Muricy, eu acho que o Muricy fez muito bem. Nada é para sempre, né, Muricy? Você se trata de novo e volta de novo. Eu não vejo problema nenhum para isso. Claro. E colocamos aqui, eu, Flávio, toda a direção, a Gazeta à sua disposição. Quando você quiser vir aqui falar de futebol, venha. Será muito bem recebido. Não é verdade, Flávio Prado? Pô, aprender com o Muricy e o técnico de futebol no Brasil, o cara tem que ter muito saco, né? Porque dar treino é a coisa mais simples. Mas tem que administrar, porque como o dirigente é muito incompetente, você tem que administrar problema da mãe do cara, do pai do cara. Essas frescuras de jogador, mimimi de empresário, negociata de empresário, que dirigente está envolvido, então é muito complicado. Como diz o próprio Muricy, treinar é a coisa mais fácil. Com relação ao Abel, acho um ótimo nome. Não interessa o que conselheiro pensa, o que torcedor pensa. Se a diretoria e a diretoria do Flamengo profissional tem convicção que o Abel é um cara sério, é um ótimo cara, conhece o futebol. Se a diretoria acha que ele tem que contratar e manda os conselheiros para o inferno e os torcedores que forem encher o saco passear. Ele foi campeão do mundo pelo Internacional. Apenas, né? Só isso. Campeão do mundo com um gol daquele... Tem que ficar ouvindo o conselheiro. O conselheiro só sai para encher o saco e esses babacas desses torcedores mandam eles passear. Exatamente. O que acontece no Flamengo é muito parecido com o que acontece no Corinthians. A torcida manda. Agora os conselheiros do Corinthians estão quietinhos, mas teve um tempo que era um inferno. E o Flamengo continua tendo torcida enchendo a paciência de um lado. O Flamengo está profissionalizado. Espero que isso valha agora. O futebol, tem uma convicção
o que quer. Se tem convicção com o Abel, contrato e acabou. Não interessa o que a torcida pensa, porque ela não resolve nada, não ajuda nada. E conselheiro menos ainda. Conselheiro só serve para pedir dinheiro, para fazer esquema. É só ver lá o açougueiro e esse diretor da torcida uniformizada lá, que tem cargo lá, que fizeram fazendo esquema. Da carne. Fizeram fazendo esquema, açougueiro. Fizeram esquema lá pegando dinheiro do empresário para botar jogadores, negócio mal explicado aí e tal. É só para isso que esses caras servem. E o Andrade vem a público e diz que autorizou a entrada da torcida. Mas não disse que providência vai tomar contra o Eduardo e contra o Mané da Carne. Só uma coisinha para falar. Ninguém explicou nada. Enquanto que o Flamengo aqui está sem treinador e procurando e dando um sururu danado, o Manchester United anunciou agora há pouco que o novo técnico chama-se José Mourinho. Apenas. A cidade mais feia do mundo tem os 2 maiores técnicos do mundo. Vai virar atração turística. Só para ver os caras. Guardiola e Zé Mourinho na mesma cidade. E uma cidade feia é demais para minha cabeça. Feia, cinza, mas deu origem... Não deu origem aos Beatles. Ia falar a verdade. Liverpool. É verdade. Deu. Mas tudo bem. Lá se toca rock também e se bebe uísque. Pra caramba. Diga-se de passagem. E chá. E chá com leite, né? Chá com leite. Voltamos a falar do Palmeiras. O repórter Fernando Gavini acompanhou a reapresentação da equipe na Academia de Futebol na tarde de hoje. Muito boa noite, Michele e todos que acompanham o Gazeta Esportivo. Estou ao lado de Vitor Hugo, autor de um dos gols da vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Fluminense. E o Vitor, que está aqui do meu lado, estava morrendo de saudade de fazer gol, não é, Vitor? Boa noite. Boa noite a todos aí do Gazeta Esportiva. Gente, que isso, quanto tempo fazia que eu não fazia um gol, hein? Graças a Deus consegui ajudar o time aí, fazer um golzinho aí e comemorar do meu jeito. Porque ano passado você fez bastante gol, né, Vitor? Era zagueiro artilheiro e tal, e esse ano a coisa não estava entrando, não estava acontecendo. Então, rapaz, ganhei esse nome aí, eu fiz 8 gols ano passado, e até eu mesmo me surpreendi com a marca. E esse ano espero conseguir bater ela ainda. Tem muito jogo pela frente ainda. Se Deus quiser eu vou conseguir, né, cara? No teu gol você foi pro banco e os jogadores todos vibraram bastante com você. A mesma coisa aconteceu no gol do Alexandro. Sim, nosso grupo tá muito bem. Tá muito bom, muito gostoso. Tá bacana, cara. Tá legal. Acho que se a gente conseguir continuar abraçando aí a ideia do professor Cucu, as coisas vão ficar muito boas aqui pro Verdão. E você acha que, como você vê a questão do Allianz Parque, transformar o estádio, o local ali, o Palmeiras numa coisa forte realmente lá dentro? Porque ano passado fez falta, o Palmeiras teve 54% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, terminou em 9º lugar. Na Libertadores, um resultado em casa contra o Nacional do Uruguai, acabou deixando o time fora. Quer dizer, resultados importantes que atrapalharam a trajetória do Palmeiras. É fundamental transformar o Allianz Parque na casa do Palmeiras, onde o Palmeiras dificilmente é derrotado? É fundamental, cara, é fundamental demais ter uma casa que a gente possa desempenhar um bom futebol e possa bater no peito e falar aqui quem manda sou eu e tal. É legal, porque não é legal você um cara estranho chegar na sua casa e vir abrir a geladeira, vir pegar o controle da televisão. Não é assim que funciona não, pá. A gente tem que comandar a nossa casa aí, graças a Deus. Botar teu chinelo. Graças a Deus as coisas estão dando certo agora. Tem que continuar assim. E até você falou na coletiva um pouco antes que é engraçada a reação dos torcedores que estão lá, apoiam e tal, mas o primeiro tempo não tinha sido legal. Como é que foi no intervalo? Então, cara, o torcedor é emocional, né? O primeiro tempo não foi tão bom o time e eu também não. Aí o torcedor me xingando lá, ô Vitor Hugo, vai tomar naquele lugar, seu filho daquele negócio. Daí eu fiquei quieto, né? Baixei a cabeça baixa, nervoso pra caramba, porque o jogo não tava legal. E daí, no segundo tempo, a gente voltou melhor, com uma pegada diferente. Graças a Deus consegui fazer o gol aí, saímos com a vitória. E daí eu descendo lá na escada, o mesmo torcedor. Vitor Hugo, me dá sua camisa, eu sou seu fã, não sei o quê. Então eu sei, né? Você é desses. E agora tem um jogo importante, né? Clássico contra o São Paulo. O Palmeiras não ganha no Morumbi do São Paulo desde 2002. É hora de acabar com esse tabu? Cara, vamos lá lutar pra isso, né? Lutar pela vitória aí, nos 95, nos 100 minutos que tiver de jogo, vamos buscar a vitória até o fim, cara. E tabu foi feito pra ser quebrado. Se não for dessa vez, vai ser na próxima. Vamos ver o que Deus prepara pra gente. E vai ter pela frente o Calera, o centroavante chatinho de marcar, que gosta de usar o corpo, o cotovelo e tal. É verdade, a gente sabe, a gente conhece um pouquinho, a gente vê alguns jogos deles, e o professor vai tá tentando, deixando a gente muito atento quanto a isso. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Legal. Obrigado, Vitor Hugo, pela paciência, pela sempre o bom humor do Vitor Hugo participando com a gente no Gazeta Esportiva. O Palmeiras joga no domingo contra o São Paulo, clássico no Morumbi. E nós voltamos aos estúdios com você, Michele. Valeu, Gavini. Muito legal, Vitor Hugo, né? Jogos Olímpicos de 2016, depois de conquistar 3 medalhas nas Olimpíadas de Londres, a seleção de boxe do Brasil chega ao Rio de Janeiro querendo mais.
Veja na reportagem de Renata Falzoni. 7 homens e 2 mulheres já garantiram vaga. Outros 3 seguem na busca. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o boxe do Brasil luta para manter o recente crescimento da modalidade. O Brasil tem 4 medalhas no boxe olímpico, sendo que 3 delas foram conquistadas em Londres no ano de 2012. Nossa delegação vem confiante para fazer ainda mais bonito este ano no Rio de Janeiro, lutando em casa. A pressão mesmo assim de você tem que conquistar 4, 5, 6 medalhas, mas temos certeza que vamos fazer o melhor para que o boxe cresça ainda mais no nosso país. Conquistar medalha sim. Nós não somos mais o Brasil de lá atrás que os caras lutavam, vou lutar com o Brasil, já ganhei. Agora não é mais assim não. Estamos sendo campeões nos campeonatos que a gente vai, então a gente está tendo muito respeito lá fora agora. Respeito de peso pesado. Pela primeira vez desde 1948, o Brasil vai ter um atleta na categoria mais emblemática do boxe. Há menos de 3 meses para os Jogos, Juan Nogueira sua a camisa. Tem que estar tudo em equilíbrio. Você tem que estar bem de cabeça, bem fisicamente, tecnicamente. Tudo a gente dá para a gente dar mais um retoquezinho, mais uma pincelada aí na técnica, na tática. A Olimpíada vai ter bons resultados aí, esperamos. No time brasileiro também não falta experiência. Robenilson de Jesus vai para a 3ª Olimpíada. Eu treino cada dia pensando que vai começar os Jogos Olímpicos amanhã, então cada treino para mim é como se fosse a busca de uma medalha. A medalha correndo e eu atrás dela, então só vou parar quando eu chegar ali, bafar e falar pronto, sonho realizado. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook a nossa página é Gazeta Esportiva e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Muito bom, agora eu vou falar do destaque do site gazetesportiva.com, porque é o seguinte, nesse final de semana acontece a final da UEFA Champions League. E o Rei Pelé, que está lá na Itália promovendo o novo filme dele, revelou para quem ele vai torcer na decisão. E justamente essa é a notícia que nós escolhemos aqui no Gazeta Esportiva, do site gazetesportiva.com, para falar para você. Entre lá no site e veja a entrevista que ele deu ao jornal Gazeta dello Sport. O Pelé, maior de todos os tempos, disse que prefere que o Real Madrid seja o campeão, pois tem um estilo de jogo mais artístico, aberto e menos defensivo. Na mesma entrevista, o Pelé também revelou em qual time ele gostaria de jogar se ainda estivesse atuando nos dias de hoje. O Rei afirmou que a escolha dele seria o Barcelona, porque apesar da qualidade individual do jogador, ele acredita que o apoio dos companheiros é importante e que os do Barça são os que mais o agradam. Já sobre o melhor jogador do mundo no momento, o Rei apontou Messi, com Neymar e Cristiano Ronaldo completando o trio aí, o top 3. Concordam com o Pelé? Eu concordo. Fácil. Plenamente. Assina embaixo. Fácil. Grande Rei Pelé. Saudade do Pelé. Pô, tá precisando vir no mês, hein, Pelé? É isso aí. Pra gente bater um papo, levar um papão, lembrar do tempo áureo do futebol brasileiro, quando se jogava bola para valer. O assunto agora é a seleção brasileira, que segue se preparando para o último amistoso antes da estreia da Copa América Centenário, dia 4 de junho, contra o Equador. Sem Neymar, que vai disputar os Jogos Olímpicos, a seleção brasileira vai fazendo os últimos ajustes para a disputa da Copa América Centenário, que acontecerá entre os dias 3 e 26 de junho nos Estados Unidos. Será possível ver uma prévia do que Dunga está preparando para a competição neste domingo, quando o Brasil encara o Panamá em jogo amistoso. Com a ausência do principal craque brasileiro da atualidade, caberá a Lucas Lima a responsabilidade de vestir a camisa 10. Muito feliz, para mim é uma honra, principalmente sendo meio campo, todo mundo sonha de jogar com a 10, ainda mais sendo da seleção brasileira, para mim é um privilégio, então me sinto muito honrado de estar podendo vestir a 10. E, como eu falei, espero corresponder à altura, como todos os jogadores que já passaram e vestiram a 10, que fizeram a diferença dentro da seleção. Outra ausência importante na seleção de Dunga é a do atacante Ricardo Oliveira, cortado por lesão. Sem o artilheiro do Santos, o treinador ainda não definiu se vai atuar com o centroavante de ofício ou com o chamado falso 9. Lucas Lima está pronto para qualquer uma das possibilidades. Particularmente, estou acostumado a jogar das duas maneiras, tanto com centroavante, tanto sem. No Santos já jogamos assim, com o Gabriel também, de centroavante, que ele tem característica de estar saindo mais.
Então, para mim, eu tenho muita facilidade com os dois jeitos. Não vai mudar muito, não, o meu jeito de jogar. Pode mudar um pouquinho a postura da equipe, isso sim. Mas acho que no que eu posso apresentar não vai mudar muita coisa, não. E se a opção for pelo centroavante de ofício, como os últimos treinos apontaram, Jonas já está à disposição de Dunga. Artilheiro do Campeonato Português na atual temporada, jogando pelo Benfica, o matador chegou com muita fome de bola. Feliz, né, por estar aqui, né, por estar sendo convocado para essa competição. Uma competição importante, única, né, centenária, então estou muito feliz. Já estou treinando forte para estar bem e chegar bem para essa competição. O Brasil vai ter que depender do jogo de conjunto agora, sem o Neymar. Vamos ver o que vai acontecer. O Lucas não deve começar como titular, apesar da camisa 10, mas ele deve começar esperando para ver se aparece uma oportunidade para ele. Vamos ver o que o Dunga pode fazer. A chave não é fácil nessa primeira fase do Brasil. E eu vou dizer uma coisa para você, ontem eu falei que estava com saudade do Zagallo e hoje eu estou com saudade do Mano Menezes, que o último que fez uma reformulaçãozinha na seleção acabou sendo o Mano Menezes mesmo. Mas paciência, agora vamos torcer para o Dunga, que é o que nos resta. Resultado final da enquete de hoje do site Gazeta Esportiva. Visite o site Gazeta Esportiva. Quem deve ser o goleiro titular do Coringão? Deu Walter, 80% dos votos, Chico Lang. Bobo não é bobo não, a torcida sabe. Então, o pessoal sabe. A gente gosta do Cássio, né? Mas o Walter tá num momento melhor. O programa de hoje fica por aqui. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã ao vivo, né? É nóis. Ao vivo, tchau. E amanhã tem a reportagem completa da Copa Sassi final, hein? Boa. Que foi de matar. Tchau. Tchau.